10 horas, muito bom dia para você, começando o Manhã Bandeirantes desta quarta-feira. Hoje é dia 28 de abril de 2021. A CPI já está em curso e parece que vão começar pelo ministro Mandetta. Cronologicamente faz sentido. Faz sentido. Foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. A gente já ouviu várias vezes o ministro falando como ministro, depois como ex-ministro, dizendo que alertou o governo federal sobre a gravidade e sobre os números que cresceriam muito desde o final do ano passado até o começo desse ano, até antes, né? Ele já alertava para a perspectiva nada animadora das consequências desse vírus, até levando em conta também, nada genial também, não é que descobriu a roda, só levou em conta o que estava acontecendo já fora do país, na Ásia, depois na Europa. A gente lembra sempre daquela enfermeira, lembra da enfermeira brasileira que trabalha na Itália, que deu um relato dramático aqui, quando ainda não se tinha dimensão do que aconteceria. E, lamentavelmente, o que disse aquela enfermeira brasileira, que trabalha na linha de frente da Covid desde o início, desde março de 2020, ela já dizia que a época, e a gente lembra, a Itália errou muito. No começo a Itália foi o exemplo do que não fazer contra a pandemia. Depois acertou o prumo, mas no começo foi uma tragédia mesmo, ao ponto dela chegar para a gente aqui com o Datena, aqui no Manhã Bandeirantes, dizendo que já estavam tendo que escolher quem ficaria com respirador e quem não teria esse auxílio e seria fadado à morte. Era isso que era dito já na época. Só que nós não ouvimos e repetimos os erros que a Itália cometeu, que outros países cometeram. E pior que isso, ou tão grave quanto isso, passado mais de um ano, nós continuamos repetindo alguns erros. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se esforça para tentar colocar o trem no trilho e tem conseguido algumas vitórias. É que nós estamos num período em que algumas coisas já são superadas, já não se conserta mais. Então a gente vai repetir sempre, porque é um ponto importante dessa história toda, agosto de 2020, quando o governo federal, e a gente não sabe muito bem ainda por quê, mas vai saber, acho que com a CPI isso vai aparecer, porque em agosto do ano passado o governo não comprou doses da Pfizer, que foram oferecidas, isso está claro, mais de uma vez inclusive. Doses da Pfizer foram oferecidas ao governo federal mais de uma vez, e o governo achou naquela época que não era tão urgente, que os laboratórios iam fazer fila aqui em Cumbica ou no Galeão para trazer vacina para a gente, porque, Brasil com esse mercado todo, quem que não vai querer vender para o Brasil? E o ex-ministro Pazuello chegou a dizer, isso está gravado, isso foi amplamente divulgado, chegou a dizer que vamos ver a demanda, vamos aguardar a demanda, se tiver demanda a gente vai comprar, como se não fosse óbvio que os casos aumentariam e que a necessidade da vacina seria inevitável, seria urgente. Então foi isso, tudo isso aconteceu e a gente chega ao ponto de ter que instalar uma CPI para investigar isso. Vai resolver o problema? Não vai resolver, tá claro que não. Não vai ser política? Vai ser política. Toda CPI é política. Então aquele discurso todo que se ouviu ontem do presidente da CPI, principalmente do relator Renan Calheiros, dizendo não, que ninguém vai investigar pessoas. Os alvos não são pessoas, são fatos. O que foi feito e o que não foi feito, e a partir dessa análise vai se chegar a pessoa que foi responsável pelo acerto ou pelo erro. E aí essa pessoa vai ser punida na forma da lei. Isso é a meia verdade. Óbvio que ninguém desconhece que Renan Calheiros, que é desafeto do presidente Bolsonaro, ou o contrário, o presidente Bolsonaro é desafeto de Renan Calheiros, tanto faz, porque dois bicudos não se beijam.
Então, não há dúvida que Renan Calheiros vai fazer o possível para causar. E o presidente Bolsonaro e os assessores diretos, a tropa de choque do presidente, vai tentando também esvaziar a CPI. Tentou, inclusive que não houvesse a instalação, tentou uma mudança do nome do relator, mas isso tudo não foi adiante. Mas vai ser assim, durante esses 90 dias pelo menos, em que a CPI vai funcionar, vai ser essa briga, essa queda de braço que não é bom para ninguém, não é boa para ninguém. Porque enquanto isso, a realidade está aqui, comendo, puxando a gente pela perna. Tá aqui, com as pessoas cada vez mais desesperadas, mais sem recursos, as pessoas não tendo de onde tirar o dinheiro para se sustentar. E aí aquele dilema que já se arrasta aqui no Brasil, que é um dilema que não é só nosso, é que a gente lida mal com os problemas. A gente não consegue, a gente não mostra convicção em nada. Então qual é o dilema principal dessa pandemia desde o início? Como é que se concilia a economia, a manutenção da vida das pessoas, né, minimamente, para se alimentar? Como é que se concilia isso com a preservação da vida? Com a não aglomeração, com a não superlotação de transporte coletivo, com a não exposição das pessoas circulando pelas ruas. Como é que se concilia isso? Existe uma fórmula que já foi dada por países em que a coisa é conduzida com mais critério, com mais responsabilidade. E países também, tem que ser dito, que tem muito mais estrutura que o Brasil. Então é isso, você tem que fornecer as condições mínimas para que as pessoas possam ficar em casa. As que puderem, né? Porque também algumas não poderão mesmo. Mas se você conseguir retirar o máximo possível das ruas, o máximo possível dos transportes, do transporte coletivo, do trem, do ônibus, do metrô, o que você conseguir tirar já é um avanço, já é uma meia solução. Uma meia solução até que a vacina chegue a todos nós ou a um percentual significativo que faça com que o vírus circule menos. Só que a gente está longe disso, estamos muito longe disso e a gente tem que assistir em meio a todo esse caos, declarações de ministros como a do ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que ontem, durante uma reunião fechada do Conselho de Saúde Suplementar, ele não sabia que a discussão estava sendo transmitida ao vivo. E olha só que ponto chegamos, hein? Estava sendo transmitido. Não era um hacker. Não, dessa vez não foi hacker. Dessa vez não foi a oposição que estava bisbilhotando e tentando criar intriga, e, enfim, nada. Dessa vez foi o próprio governo federal que, por um desacerto qualquer, eu fico imaginando o responsável pela transmissão lá, o cidadão que colocou no ar, se ele não está sendo alvo de alguma apuração interna, de alguma sindicância rigorosa. Tomara que não. Mas fato é que tanto o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, quanto o ministro Paulo Guedes da Economia, os dois que estavam participando desse evento com empresários, não sabiam que o que eles falavam estava sendo transmitido ao vivo. Souberam depois, mas aí Inês já era morta, aí o leite já tinha sido derramado. E aí o que disse o ministro Luiz Eduardo Ramos? Que deveria ser algo para a gente comemorar num país, como é que eu chamo? Num país normal. Num país normal, você dizer que você foi vacinado, é um momento de alegria. O nosso Datenã foi vacinado ontem. Olha só que satisfação para todos nós, O pessoal posta em rede social, tira foto com a enfermeira. Por quê? Porque primeiro é uma alegria, é uma satisfação, é a preservação da vida, é o que nos move no último ano. O que nos move nesses últimos 12 meses, até mais do que isso? É a busca pela vacina. Para a maioria da população do Brasil e do mundo. Aquelas discussões que havia lá atrás, vou me vacinar, não vou, aqueles grupos que existem mesmo, que são contra a vacinação. Enfim, tem os conceitos deles que eu tenho dificuldade em entender, mas isso é a minoria. Está mais do que claro, pesquisas já mostraram que a maioria da população no mundo e no Brasil, a maioria quer a vacina.
A maioria quer a vacina. Então, o que poderia ser mais animador, o que poderia servir de exemplo, né, de estímulo para todos nós, do que um ministro de Estado ser vacinado e escancarar para todo mundo isso? Mas não. A gente vai ouvir agora um trechinho desse áudio que foi transmitido ao vivo ontem, durante esse evento, o ministro Luiz Eduardo Ramos, falando que foi vacinado, só que foi escondido por orientação do Palácio do Planalto. Eu tornei você sincero, porque, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. Então, olha só, essa declaração não tinha que ser dada numa coletiva de imprensa, num evento. Olha, o nosso ministro da Casa Civil, importante, pasta, é um ministério crucial para qualquer governo. Então, importante, né? Estamos preservando a vida de um ser humano, que é o mais relevante de tudo, mas de um ministro importante desse governo. E ele mesmo fala que tem tentado convencer o presidente Bolsonaro de que a vacinação é importante e que ele corre risco, que não podemos perder o presidente. Olha, para quem gosta do presidente, ou para quem não gosta do presidente, ou para quem é indiferente ao presidente, acho que nenhum de nós pode desejar outra coisa melhor para ele do que a vacina para o presidente. Se a gente pode desejar algo de bom para qualquer pessoa, vacine-se. É isso. É o presente que nós todos queremos receber, quem ainda não recebeu. Só que olha que ponto nós chegamos. Um ministro de Estado tem que dizer, sem saber, né, que seria divulgado esse áudio, que ele foi se vacinar escondido. Eu fico pensando, será que em algum outro país do mundo existe isso? Um ministro de Estado que foi escondido se vacinar? Porque existe ainda no governo federal, apesar das mudanças, apesar do novo ministro da Saúde, existe ainda essa aura, essa ideia, esse princípio de que a vacina não é necessária, ou mais até de que ela pode ser um risco. Isso ainda persiste nesse governo. Então, perceba o desserviço que está sendo prestado. A palavra de um ministro dizendo eu fui vacinado, estou aqui, isso estimularia outras pessoas, isso seria algo pedagógico, desejável em qualquer lugar, E aí não precisa ser de direita, de esquerda, de centro, não gostar de política, torcer para esse time ou para aquele outro, não é disso que se trata. Estamos falando da salvação da humanidade. E aí a gente tem que ouvir de um ministro, que ele teve que se vacinar às escondidas, dizendo que quer conviver com os netos, ama a mulher. Olha que coisa, olha que depoimento até emocionante. É até emocionante. Só que teve que ser feito às escondidas e só veio a público porque esse áudio estava sendo transmitido ao vivo. Sinceramente, independente do que você pense, porque a gente sempre, quando fala do presidente Bolsonaro ou outras figuras relevantes da política e tal, do presente e do passado, as pessoas automaticamente, há um gatilho que as pessoas automaticamente já reagem, ou contra ou a favor. Eu não estou propondo isso, não é isso que eu estou propondo agora. Eu só quero que a gente pense, o que nos trouxe até aqui? Que o ministro tem que se vacinar às escondidas. Isso eu realmente tenho dificuldade em conceber. E lamento profundamente, porque acho que todo mundo que se vacina, e a gente tem feito isso aqui na Bandeirantes, em outros lugares também, a gente tem orgulho de mostrar. Orgulho, olha, fui vacinado, tomara que você seja o próximo, tomara que não falte vacina na sua vez, é isso. Mas ainda nem isso a gente conseguiu atingir nesse momento aqui no Brasil. E aí, só pela oportunidade, nessa mesma reunião, nesse mesmo evento aí do Conselho de Saúde Suplementar em Brasília, estava lá o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia Paulo Guedes, que também soltou uma pérola, né? Aí aquela coisa, né? Depois que você falou, tentar consertar não dá certo. O ministro Paulo Guedes estava falando do vírus, né? E aí soltou o seguinte, ó, o chinês inventou o vírus e a vacina dele
menos efetiva do que a americana. O chinês inventou o vírus, disse o ministro Paulo Guedes. Acho que a gente tem o áudio aqui, vamos ouvir. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina quase. É melhor que as outras. O áudio tem dificuldades, foi captado à distância, mas acho que deu para entender. É aquela ideia, pelo menos aparentemente, eu ouvindo isso de início, o chinês inventou o vírus, para mim fica meio claro que o ministro Paulo Guedes, ele tangencia aquela ideia de que foi algo criado em laboratório. Que é uma tese que foi defendida aí por alguns, né? Por alguns. E alguns ainda acreditam que foi isso mesmo, que o chinês inventou para depois ganhar dinheiro, vendendo respirador e vendendo vacina. Então, o ministro Paulo Guedes falar isso, mesmo que você diga, mas ele não falou isso para todo mundo ouvir. Não, mas ele falou para um grupo de pessoas, de empresários. Ele não estava falando com ele próprio, né, no banheiro dele. Ele estava falando para um grupo de pessoas numa reunião oficial. E acho que qualquer pessoa que tem responsabilidade, a pessoa que representa alguma coisa, ou cuja opinião é levada em conta por muita gente, tem que pensar 1000 vezes antes de falar, muito mais o ministro da Economia. E aí ele fala, o chinês inventou o vírus e não conseguiu fazer uma vacina eficiente, e depois ele fala da vacina americana, claramente se referindo à Pfizer, né? A Pfizer que é, segundo as análises, mais eficiente mesmo que as vacinas chinesas. Mas lógico que aí, vindo do ministro da Economia, e sem prova nenhuma, quer dizer, algo que beira a leviandade, vamos dizer o que é verdade. O ministro percebeu a bobagem que falou e depois, já dando entrevista, sabendo que tudo tinha sido divulgado, ele tentou consertar. Eu falei inventado, não é inventado. Nós sabemos que teve uma região de onde o vírus veio. Um vírus que vem de fora e atinge uma economia de mercado forte, como são os Estados Unidos, mesmo que eles desconheçam o vírus, eu quis dar a importância do setor privado de como ele consegue produzir respostas. Foi só essa imagem que eu quis usar. Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac. Tá bom, ministro. O senhor tentou aí, mas assim, não sei se convenceu alguém. Acho duro. Essa explicação é bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Ficou ruim. E aí já tem um histórico de frases infelizes envolvendo a China, brincadeirinhas de mau gosto e tal, de ex-ministros também, não precisamos nem relembrar aqui, pessoas que já não fazem mais parte desse governo e nem estão no Brasil mais, né? Mas que vão causando esse mal-estar que para muita gente explica o que seria uma má vontade do governo chinês, por exemplo, para liberar vacinas para o Brasil, para liberar o tal do IFA, né, do ingrediente farmacêutico para fabricar mais vacinas aqui, né, que tem chegado a conta-gotas, tanto assim que a Coronavac está faltando mesmo. Tá faltando Coronavac, né? Tá faltando Coronavac. Então, claramente, ajudar não ajuda, ministro. Ajudar não ajuda. Ou a gente vai remar todo mundo para o mesmo lado, ou então a gente vai dar um tiro no pé. A cada dia um novo tiro no pé. E aí, só para a gente emendar, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, se manifestou sobre uma reportagem brilhante, inclusive, feita aqui pela Band, exibida no Jornal da Band, uma reportagem do Ian Boechat, mostrando uma das facetas da pandemia aqui no Brasil. Temos várias facetas, nenhuma delas é bonita, mas essa é particularmente tocante, particularmente algo que mexe com a gente, né? Ela mostra como as pessoas estão sofrendo sem ter o que comer, e quando tem o que comer, não tem como cozinhar a comida que chega. E aí tem que recorrer à lenha. Estamos voltando
ao fogão a lenha, porque o gás está pela hora da morte. O gás está pela hora da morte. Aliás, eu já convido você que acompanha o Manhã Bandeirantes para você participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. O Ricardo Garcia já vai mostrar para a gente. Para quem não tem ainda, anota aí. Salva aí no celular, né? Pelo amor de Deus, nosso WhatsApp aqui, para você falar. Você pode falar o que você quiser, mas vamos tentar ver, fazer uma busca de preços do botijão de gás. A gente tem uma audiência enorme em São Paulo inteiro, no país inteiro, até fora do país. Você que foi procurar comprar o botijão de gás de 13 quilos, né, que é o tradicional, e que subiu demais, como todo combustível subiu demais, o ministro das Minas e Energia, a partir da reportagem feita pelo Ian Boechat, ele se manifestou, até entenda a manifestação do... Vamos ouvir o que disse primeiro o ministro Bento Albuquerque, se mostrando indignado até com o fato das pessoas, do brasileiro, chegar ao ponto de ter que recorrer à lenha, buscar lenha, inclusive, em depósitos, em lixões, porque não tem condição de cozinhar com gás, com botijão de gás. Vamos ouvir o que disse o ministro Bento Albuquerque. No que diz respeito ao GLP, o governo federal fez a parte dele, do botijão de gás, zerou os impostos, o presidente colocou isso, é zero o imposto federal no que diz respeito ao GLP. Temos o imposto estadual e também outros encargos de distribuição. Isso tudo o presidente também encaminhou para o Congresso Nacional, que cabe ao Congresso Nacional efetuar a regulamentação do que diz respeito à aplicação do ICMS, que é o imposto estadual. Pois é meritório, né? Qualquer imposto que possa ser zerado, diminuído pelo menos, é muito bem-vindo. Aliás, está faltando essa medida por parte do governo federal. Nesse caso, o governo federal acerta quando zera o imposto sobre o botijão de gás, mas falta a mesma medida, e aí o ministro tem razão, dos governos estaduais. Se nesse momento a gente não fizer um esquema de guerra em que o Estado abra a mão da arrecadação em nome da vida, em nome da sobrevivência, se esse momento não é o adequado, o necessário, o suficiente para que o governo abra a mão de arrecadação, depois lá na frente a gente vai ver. Lá na frente a gente vê como é que recupera isso, se recupera. Nesse momento temos que preservar a vida, e preservar a vida passa por vacina e por comida. É o básico só que nós queremos. É o básico só que nós queremos. Só para não perder a oportunidade, não é inadmissível o brasileiro ter que recorrer à lenha. É inadmissível o preço do botijão, mesmo com o imposto zero do governo federal. Inadmissível é o preço da comida, que também não adianta a lenha se não tiver o que colocar na panela, né? E aí eu vou chamar aqui para nossa conversa o autor dessa série de reportagens no Jornal da Band, o nosso companheiro Ian Boechat, que trouxe essa face dura da pandemia aqui no Brasil, né, Ian? Bom dia para você e parabéns pela reportagem, viu? Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente, obrigado. Foi uma reportagem bastante interessante mesmo. Eu confesso que fiquei surpreso em ver o volume de famílias cozinhando com lenha. Você vai aqui para algumas regiões da Grande São Paulo, a gente está falando da cidade mais rica do Brasil, e mesmo na cidade de São Paulo, você vai encontrar dezenas, centenas, milhares de famílias usando lenha. E essa lenha que você estava citando, lenha pega em lixões, em caçambas, madeiras tratadas com vários produtos químicos, fazendo um mal terrível. Voltando a esse ponto que o ministro acabou de falar, tem algo interessante aí, que é lembrar que o imposto federal sobre o GLP, sobre o gás de cozinha, corresponde a menos de 3% na composição de preços. Ou seja, o governo abriu mão de muito pouco dinheiro na arrecadação, zerando esse imposto. A maior parte do preço está na produção do GLP, que, como diz o nome, é o gás liquefeito de petróleo. E esse preço tem subido muito, subiu mais de 20% no ano passado, por conta da política de preço da Petrobras, que segue o mercado internacional e o GLP segue o preço do petróleo. Desde 2016 foi retirado o subsídio, que tornava o GLP mais barato que o gás industrial, e os preços têm subido... Tem subido muito mesmo. Incrivelmente.
Estamos com um problema no áudio do Ian, mas é isso mesmo. É a mesma lógica, é o mesmo processo que atinge a gasolina, que atinge o óleo diesel. Sei lá, acho que foram 7 aumentos só nesse ano da gasolina. Um negócio assim, um negócio cavalar. Tanto que tivemos troca, inclusive, no presidente da Petrobras, porque há claramente aí uma diferença essencial no conceito da formação de preços por parte da Petrobras, né? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, tem sido uma voz que contesta a lógica de que a Petrobras tem que seguir o mercado internacional, o valor do dólar e tal. O presidente tem brigado com isso, tanto assim que houve essa troca recente do presidente da Petrobras, mas mesmo essa troca, né, Ian, não representou aparentemente uma mudança. Ainda a gente continua apostando nessa lógica de que temos que seguir o mercado internacional, né, Ian? Exatamente, e é difícil saber quando isso vai ocorrer de fato. É preciso que haja mudanças mais concretas na Petrobras. O fato é que, em algumas regiões do país, o preço do botijão já corresponde a mais de 10% do salário mínimo. O gás de cozinha mais caro do Brasil é vendido em Sinop, no Mato Grosso, por questões de distribuição, do ICMS. Lá, há 2 semanas, o preço de um botijão de 13 quilos, na distribuidora, não aquele que você recebe em casa, já estava em R$120. É o mais caro do Brasil. Isso, obviamente, faz com que as pessoas tenham que recorrer à lenha. E tem um outro fator importante. Desde 2019, a gente não tem mais dimensão desse problema. O IBGE parou de pesquisar para tentar entender quantas pessoas, o volume de pessoas que usam lenha no Brasil. Naquele período, na última vez que o IBGE divulgou as suas pesquisas da PNAD contínua, 14 milhões de famílias utilizavam lenha no Brasil. É óbvio que você tem em várias regiões, principalmente regiões rurais, as pessoas usam por costume, por questões tradicionais, enfim. Mas nos últimos 3 anos, de 2016 para 2019, teve um aumento de 67% no uso de lenha aqui no Sudeste, que é a região que menos usa lenha no Brasil. E desde 2019 a gente tem um apagão de dados, a gente não sabe como é que está essa situação. Obviamente deve ter crescido muito por conta da pandemia. E não teremos dados novos porque o IBGE tá caindo pelas tabelas, né? Não vai ter censo, não vai ter coisa nenhuma. A gente vai demorar para ter esse quadro atualizado. Quem está acompanhando aqui essa conversa com o Ian pelo nosso canal no YouTube está vendo cenas da reportagem brilhante do Ian mostrando como a gente está retrocedendo, como a gente está voltando. A gente tá voltando. Bom, em alguns casos a gente voltou para a Idade Média, né? Para a Idade Média. E aí no caso do fogão a lenha também, estamos voltando no tempo. Aliás, é incrível isso. A gente estava falando sobre a política de preços da Petrobras. Eu estava lembrando aqui, Ian, você vai lembrar também, quando começou a pandemia, em março do ano passado e tal, a gente teve um início em que as pessoas até ficaram em casa mesmo. Ficaram, no início as pessoas ficaram. Houve um valor um pouco bem maior, né, do auxílio emergencial de R$600 e tal. Bom, houve um início em que as pessoas conseguiram ficar em casa e reduziu muito o número de veículos circulando, por exemplo, numa cidade como São Paulo. E aí, a gente viveu um episódio que para mim foi marcante, que foi assim, caiu o preço do combustível e como as pessoas estavam cozinhando mais em casa, comprando mais no mercado, subiu demais o preço do arroz, do feijão e tal. Houve esse fenômeno. A comida, alguns itens da despensa caíram de preço, ou subiram de preço porque as pessoas estavam cozinhando em casa e o combustível caiu porque estava pouca gente circulando de carro. E aí, conversando com um ex-ministro aqui na Rádio Bandeirantes, ele explicou pra gente, olha, é a lei da oferta e da procura, né? Se tem pouca gente andando com o carro, menos gente gastando combustível, cai o preço do combustível. Tem mais gente comprando comida, aumenta o preço da comida. Então, a gente aceita a lei da oferta e da procura como se fosse Deus que tivesse baixado nas tábuas. Então, assim, o raciocínio que eu fiz na época, eu repito para você e para os ouvintes aqui, é o seguinte, a lógica é a seguinte, quando eu não preciso do produto, ele cai de preço. Quando eu preciso dele, ele sobe de preço.
Então, assim, o combustível, quando eu não precisava, porque eu estava confinado em casa, ele caiu de preço. A comida que eu precisava mais, ela subiu de preço. É essa a lógica. E a gente vai ter que pensar se para a Petrobras vai ser assim também, porque há muita gente que defende, eu não sou economista, não entendo nada, eu só pago combustível. Como você, Ian, como os nossos ouvintes, eu só pago. Só tento encher o tanque do meu carro, só tento comprar o botijão de gás. Estou conseguindo ainda, graças a Deus. Graças a Deus. Mas ontem nós mostramos números aqui que 55% da população brasileira não sabe se vai comer. Começa o dia sem saber se vai ter jantar, almoço e jantar. 55% da população brasileira. Então, a gente vai ter que resolver esse nó em algum momento. Se a Petrobras vai se preocupar só com o mercado internacional, com o que vai receber, o que vão receber os acionistas, ou se vai ter também essa preocupação social, né, Ian? Tem um ponto interessante que a gente não se dá conta, porque historicamente o Brasil sempre foi um importador de petróleo, e a gente sempre olhou as grandes nações que produziam muito petróleo, no Oriente Médio, Estados Unidos, a Rússia, mas desde o pré-sal, a participação do Brasil na produção mundial tem crescido barbaramente. Hoje o Brasil já está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo por conta do pré-sal. Ou seja, a gente está produzindo mais do que vários países do Oriente Médio, por exemplo. A gente tem uma produção vasta aqui no Brasil. E como você está colocando, a Petrobras parece não se dar conta, ou o governo, os últimos governos, parecem não se dar conta disso, né? Preferem maximizar os lucros dos investidores. É uma visão bastante boa para a empresa, sem dúvida, mas há que se perguntar se essa empresa, que é brasileira, também não tem que cumprir um papel social numa situação, num momento como esse que a gente está vivendo. Estava falando de comida, teve uma outra situação que eu percebi fazendo essa reportagem muito interessante. Não tem mais carne vermelha nas periferias das grandes cidades. Você visita as pessoas, conversa com as pessoas. Eu fiz muita matéria na Venezuela, cobri muito Venezuela, e eu me lembro de conversar com as pessoas e as pessoas me relatarem em Caracas ou em cidades menores que estavam há 4, 5 meses sem comer carne vermelha. E aqui em São Paulo, na maior e mais rica cidade do Brasil, você vai à periferia e você ouve pessoas comentando que estão há 2, 3 meses sem comer carne vermelha. É um reflexo dessa situação que a gente está vivendo, como você diz, de retrocesso absoluto, né? É isso. Você falou da Venezuela, eu lembrei aqui uma reportagem que eu fiz, o Garrafa, enfim, na divisa do Brasil com a Venezuela. Roraima com a Venezuela, né? Naquele movimento que ainda continua, mas houve um período que a invasão dos venezuelanos para cá foi um negócio avassalador, aquelas cenas terríveis, né? Das pessoas, inclusive em confronto entre brasileiros e venezuelanos, uma tragédia, uma mazela, uma coisa terrível, terrível mesmo. A Venezuela passando por dificuldades extremas e a gente, Ian, com medo de virar uma Venezuela, né? A gente tem medo ainda de virar uma Venezuela no que tem de pior a Venezuela. Lógico que a gente não vai taxar a Venezuela como uma nação só com problemas. Eu não conheço bem a Venezuela, mas deve haver coisas interessantes, a cultura, o povo é dócil demais, o povo é maravilhoso, pelo que eu pude perceber nessa reportagem que a gente fez na divisa entre o Brasil e a Venezuela, mas lógico que a economia da Venezuela não anima ninguém, não é exemplo para ninguém. Mas eu não quero ser catastrófico não, mas esse exemplo que você deu dos venezuelanos que não tinham carne vermelha, isso se reproduzindo aqui, é de assustar. Ian, parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns de verdade. Eu, como repórter, tenho orgulho quando vejo um trabalho assim, quando a gente consegue sair da economia, dos números macro e tal, e mostrar, no caso da economia, como é que ela é no dia a dia das pessoas de verdade. Ian, parabéns pelo trabalho, viu? Abraço para você. Muito obrigado. Um abraço para você também. Bom dia para todo mundo. É isso.